Oi, pessoal, tudo bem? Voltei. Vamos falar sobre milagres, historinhas de um milagre. Tem muita gente que me pede, faz aqueles vídeos. Eu vou fazer hoje. O último vídeo que eu postei a respeito disso deve estar uns 3 vídeos para trás, eu acho, não me lembro, 3, 4, falando sobre como a gente foi para Cuiabá e como a gente veio de Cuiabá. Só que assim, eu fui bem sucinta, eu não contei tudo o que aconteceu, não contei os detalhes, alguma coisinha eu dei uma pincelada para vocês. Mas teve um fato que aconteceu lá, e se você não sabe do que eu tô falando, tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre fé e é onde eu falo sobre o meu relacionamento com Deus, tá? Eu não falo de religião, eu falo do meu relacionamento com o meu Deus. Então eu intitulei Histórias de um Milagre, sempre estou contando alguma coisa de diferente. E esse último agora que está aqui no canal, se você procurar, você vai achar, conta a história de como a gente foi e como a gente voltou de Cuiabá. Nós moramos em Cuiabá 1 ano e 4 meses, a gente ficou em Cuiabá. E nesse período, a casa que a gente morava, eu falei para vocês, era uma casa estilo assim de essas casas de praia, que são casas de madeira rústicas, aquelas que são duas madeiras, a de dentro e a de fora, né? Ela era uma graça a casa, assim, super, super bonitinha, super charmosa. Porém, quando a gente mudou nessa casa, eu vi que moravam alguns gatos no telhado, no forro. Eu falei, nossa, que engraçado, porque será que esses gatos moram aí? A pessoa mudou e os gatos ficaram. Então, na verdade, os gatos ficaram porque tinha tanto rato naquele telhado. Tanto rato, que os gatos se alimentavam dos ratos. Isso, gente, de verdade. Era uma graça a casa. Porém, de noite, tinha muito barulho. Porque os ratos começavam a andar, os gatos começavam a andar. E como a casa é aquelas casas de madeira rústica, que tem duas madeiras, a de dentro e a de fora, ficava aquele vão. E naquele vão, rato subia e descia. Então, muitas vezes à noite, de madrugada, começava aquele barulho lá no telhado e as minhas filhas arrancavam o sapato e tacavam, que era para espantar tanto os ratos como os gatos. Então, assim, isso era uma das coisas da casa. Outra é que tinha tanta barata, porque lá é muito quente, o saneamento básico lá é muito precário, então tinha muita barata. Então, quando a gente mudou lá, meu marido detetizou a casa e a gente foi varrer a varanda da casa assim em volta de manhã e ele tirou barata com pá, sabe? Então era assim. O lugar que o estendal, onde tinha o tanque, a máquina e o estendal para roupa, era no fundo da casa, num corredor, num lugar muito feio. Então eu ia lá somente para enfiar a roupa na máquina. Quando a roupa saía da máquina, eu pegava, colocava no varal, que era no corredor da casa, do lado dos quartos, e eu saía de lá correndo, porque eu tinha pânico daquele lugar, de tão feio que era ali o fundo. E eu me lembro que um dia eu tava colocando roupa no varal e caiu uma barata aqui assim, ó. Caiu um negócio que a hora que eu olhei uma barata andando. Eu chorava. Mas eu chorava. E eu me lembro que o Espírito Santo falou assim: não fica triste, porque um dia você vai rir disso tudo. Tanto é que hoje eu dou risada, eu conto, eu dou risada. Na época eu chorei, porque foi muito terrível. E era um lugar muito assim, ponta de vila, sabe? E o supermercado, que inclusive no vídeo anterior eu conto, onde a gente fez compra assim, todo o tempo que a gente morou lá, por ser um bairro assim mais popular, tinha muito assalto nesse supermercado. Ao ponto de muitas vezes a gente chegava para fazer compra, a dona fazia assim, ó, tipo, vai para lá que vai ser assaltado. E a gente saía e o supermercado era assaltado. E foram várias vezes, várias vezes. Era um lugar muito, muito perigoso. Porém, era o que a gente tinha para morar e era perto da empresa que meu marido trabalhava. Enfim, a gente ficava ali mesmo. Só que um dia, passando numa rua lateral, assim, eu olhei para uma casa. Era uma casa azul, pintada de azul, um azul escuro, sabe?
Mas eu olhei para casa e eu achei assim a casa interessante. Ela era uma casa com grade, tinha um muro do lado, não tinha um terreno baldio, tinha uma grade na frente. E eu olhei assim e pelo corredor lateral eu vi que tinha uma piscininha. Então tinha uma piscina, tinha um coqueiro no fundo, tinha uma varanda na lateral assim, de fora a fora. E eu olhei a casa e falei, meu Deus, que gracinha essa casa. Ai, que vontade de morar nessa casa, que vontade de morar nessa casa. E eu fui me informar. E aí me falaram, olha, realmente a casa está vazia, mas o proprietário ele quer vender. Ele não vai alugar essa casa. Então não adianta nem pensar porque ele está querendo vender, ele não vai alugar. Mas eu falei, não, eu quero morar nessa casa, eu quero morar nessa casa. E eu passava em frente à casa, eu parava em frente à casa e eu orava muito, eu orava muito. Eu falava, Senhor, em nome de Jesus, permita que eu venha morar nessa casa. Tem uma piscina, tem um coqueiro, tem uma varanda no fundo, deve ter mais de um banheiro, porque a casa que eu morava tinha um banheiro, nós éramos em 6 e a casa tinha um banheiro. Então vocês imaginam a dificuldade que era. E essa casa era uma casa boa, tinha uma garagem grande, tudo fechada, sabe, assim, bem segura. E eu orava muito. Teve um dia que eu levei um óleo, ungi à frente da casa. Falei, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que eu vou vir morar nessa casa. O Senhor vai abrir as portas para que eu venha morar. E eu já comecei a gerar, sabe, no meu coração, aquele sonho. Comecei a gerar. E eu sabia que o dono era de fora, estava para ir para lá para vender a casa. Eu falei, não, mas eu quero ver se ele aluga pra gente. E eu comecei a ficar grávida do sonho de morar naquela casa. Então sempre eu passava, porque era perto da minha, eu olhava e falava, eu ainda vou vir morar nessa casa aqui em nome de Jesus. E eu comecei a reformar alguns móveis lá, e eu falava, não, eu vou reformar esses móveis, porque esses móveis vão ficar lindos lá na varanda do fundo. E eu já comecei a sonhar na minha cabeça que a gente iria morar naquela casa. Imagina, calor que é em Cuiabá. A casa tinha uma piscina, tinha um coqueiro, tinha uma varanda no fundo com churrasqueira. Eu falei, eu quero morar nessa casa. Quando eu fiquei sabendo que o dono da casa estava indo para Cuiabá para vender a casa, colocar numa imobiliária e tal, eu falei, e quem me falou dessa casa foi o pessoal que era do mercadinho, desse mercadinho. Eu falei, olha, dá o meu telefone, fala para eles quando eles vierem para cá, para eles conversarem com a gente, né? Vamos conversar, não adianta nada, mas não adianta o assunto, mas vamos conversar com eles. E tudo bem. Passado uns dias, isso demorou coisa de uns 20 dias, mais ou menos um mês, eu orando, orando, orando em frente à casa. Quando passou mais ou menos uns 20 dias, um mês, eles avisaram que o proprietário ia estar lá em Cuiabá. E a gente marcou de recebê-lo lá em casa e ele chegou, oi, tudo bem, tudo bom, entra e tal. Né? Então, e daí? De onde vocês são? Ele, nós somos lá de Florianópolis. Falei, nossa, Florianópolis, minha sogra mora lá. Minha sogra na época morava lá, ela nem morava comigo ainda, hoje ela já mora lá de novo. Falei, olha, minha sogra mora lá, nós já moramos. É mesmo? Onde vocês moravam? Morava em tal lugar. Também morava. Eu conheço fulano. Fulano é muito meu conhecido. Nananã, nananã. Enfim, aquela conversinha de cerca Lourenço. Aí a gente falou assim, então, a gente gostou muito da sua casa, mas a gente não tá podendo comprar. Mas a gente gostaria de alugar a sua casa. Vocês não alugam pra gente por um tempo? Aí ele parou, ficou olhando assim, falou assim, olha, eu vim de Florianópolis para colocar a casa para alugar, para colocar a casa para vender numa imobiliária. Mas sabe, eu gostei de vocês, eu vou alugar a casa para vocês. A gente não tinha fiador, a gente não tinha 3 meses de aluguel, a gente não tinha nada. Ele falou assim, olha, eu vou fazer um contratinho de gaveta mesmo, a gente assina só para formalizar e vocês podem morar na casa, já pode mudar quando quiser, que a casa está vazia. Fez um contratinho de gaveta, nem registrou em cartório, nada, levou lá em casa, a gente assinou, com um aluguel mais ou menos parecido com aquele que a gente pagava na outra casa. Menos de uma semana nós mudamos para casa que eu queria tanto morar. Era uma casa muito gostosa, era uma casa fresquinha, era uma casa mais segura, tinha cerca elétrica, os muros altos. Tinha mais que um banheiro, tinha um banheiro no fundo, tinha o banheiro da suíte, tinha mais o banheiro social, então nós tínhamos 3 banheiros nessa casa.
Tinha piscina, tinha varanda, tinha um coqueiro no fundo, onde todos os dias eu acordava de manhã, pegava minha Bíblia, ia lá no fundo, sentava embaixo do coqueiro, ainda era sombra, o horário que eu acordava não estava sol ainda no quintal. E ali eu lia a palavra, eu orava, eu agradecia a Deus pela oportunidade de morar. Era tão calor em Cuiabá que eu trabalhava assim em casa, fazia as coisas de biquíni, jogava uma canga e fazendo as coisas. De repente dava calor, eu arrancava a canga, pulava na piscina, ficava até assim, refrescava, saía, vestia a canga e continuava fazendo as coisas. Tinha um fundo gostoso, uma varanda gostosa, uma churrasqueira. Enfim, a gente não ficou muito tempo nessa casa, porque depois a gente mudou para cá. Nós ficamos, eu acho que uns 4 ou 5 meses só, mas foi o tempo suficiente para a gente usufruir bastante dessa casa e ver a fidelidade de Deus e ver que Deus é um Deus tão poderoso que Ele não é só um Deus que ouve, Ele é um Deus que responde orações. E Ele coloca uma fé tão grande no coração da gente que a gente faz as coisas meio que sem duvidar. E foi isso que aconteceu. Então aí depois toda a história da volta tá aí no vídeo anterior, mas esse parênteses que eu esqueci de falar no outro vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês esse sobrenatural de Deus, de dar esse presente, da gente poder usufruir do tempo que a gente ficou lá depois, de um lugar mais gostoso, mais fresquinho, né? Com um espaço bacana para a gente usar. É isso, gente. Deus é bom sempre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Histórias de um milagre. Tem muito mais outros aqui no canal, caso você queira dar uma olhadinha, volta atrás aí que tem mais alguns vídeos que eu faço a respeito disso, ok? Lembrando que eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento com Deus, ok? Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!